Vamos começar com o Paulista. Campeonato Paulista, o Palmeiras quase não classifica, né? O Abel novamente usa o Paulista de teste. O Palmeiras tem, acho que com o Abel, um dos maiores campeões em sequência do Paulista, se não estou equivocado, mas perde um derby importante para o Corinthians, o jogo da cabeça de porco ali. Você acha que esse momento começou a turbulência do ano do Palmeiras? Eu acho que ainda não, porque dava para entender que era um Palmeiras num processo de reformulação. E, pô, se você olha a lista de inscritos do Campeonato Paulista do Palmeiras, tinha Rony, tinha Zé Rafael, tinham jogadores que eles não entraram em campo no Campeonato Paulista. E aí, ao longo do campeonato, o Bruno Fux e o Mikael, os dois estreiam no mata-mata contra o São Bernardo. Foi uma das melhores campanhas, então. Alguns caras ainda não estavam lá. O Paulinho, ele foi inscrito na reta final, e aí surgiu, pô, será que o Paulinho vai conseguir voltar? Mas não, o Palmeiras inscreveu porque vai que é campeão, o cara pega a medalha. Foi visto, ele pegou medalha do mesmo jeito. Então, ainda dava para entender que era um Palmeiras em reformulação, Palmeiras em crescimento de temporada, que poderia demorar um pouco, só que o Palmeiras, jogando no Allianz Parque, o Palmeiras não conseguiu fazer aquilo que tinha feito contra o São Paulo, contra o Santos, contra o Água Santa, de ter o Allianz Parque como o seu ponto de desequilíbrio para a decisão do Campeonato Paulista. Então eu vejo muito mais que o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista no jogo do Allianz. O jogo da Neoquímica Arena era óbvio que ia ser muito difícil ter jogo, porque foi uma semana muito tensa, foi uma semana que a torcida do Corinthians estava numa pressão muito grande, porque era a semana que poderia ser o impeachment do Augusto Melo, então não era uma semana normal. Como o Palmeiras não ganhou no Allianz, ali o Corinthians vai ser campeão paulista, não porque o Palmeiras não teria força de reverter dentro da Neoquímica Arena, é porque, não ia ter como ter jogo lá. E realmente, a reta final não teve jogo. Teve, a pressão gigantesca da torcida, cabeça de porco foi pro gramado, os fogos, não sei o quê. Não foi por isso que o Palmeiras perdeu o título, não por essa pressão. O Palmeiras perdeu o título por não ter vencido dentro do Allianz Parque. Você falou, né? O Palmeiras classificou na última rodada, por sinal, o último jogo que o Mirassol perde em casa da temporada. Foi esse jogo pro Palmeiras, que não era ainda com o Rafael Guanais. Sim. Era o Ivan Baitello, que estava interino. Sim. Porque o Mirassol também corria risco de não classificar e acabou não classificando. E o último jogo que o Mirassol perde em casa é o jogo da classificação do Palmeiras. Sim. Porque só um dos dois ia classificar. Sim. O Palmeiras ganha de 3-2, que é o jogo que consagra o Alan como um profissional no time do Palmeiras também. Que jogou muito bem. Nesse jogo que você falou sobre o Allianz Parque, você sentiu o Palmeiras desconectado? O que aconteceu naquele jogo? Porque o Palmeiras foi irreconhecível. A gente, sabendo do potencial do Palmeiras, eu achei o Palmeiras irreconhecível, não tirando o mérito do Corinthians. Sim. Mas acho que se o Palmeiras jogasse o que tinha pra jogo ali, eu acho que o jogo ia ser pelo menos um empate. Sim, o Palmeiras foi irreconhecível realmente, né? Porque além de toda a pressão da parte externa do Corinthians na questão política, o Corinthians vinha de uma eliminação na pré-Libertadores. Nossa, Só que o Corinthians conseguiu se recuperar para as finais do Campeonato Paulista e o Palmeiras ainda estava naquela... a gente tá montando o time, qual que é o time? Quem são os 11? Como é que define? E aí, o Palmeiras não conseguiu jogar, cara. Nos derbys, de todos os derbys do ano, o Palmeiras só jogou um. Que foi o único que não foi dentro da cidade de São Paulo, que foi em Barueri. Curiosamente, o único que o Corinthians não tinha o Hugo Souza. Que, foi... Você pega todos os derbys, o Hugo Souza, se ele não foi o melhor em campo, ele foi o segundo ou o terceiro. Ele sempre foi uma figura de muito destaque. Decisão do Paulista, ele pega um pênalti do Veiga, que é o jogador com mais gols em finais na história do Palmeiras. Então, cara, o Palmeiras estava muito desconectado do que era a disputa da final do Campeonato Paulista por demérito do Palmeiras. O Corinthians teve muito mérito para ser campeão extremamente legítimo, né? Sem a frescura do Abel falar, teve asterisco. Não teve. E o Abel até atrapalha no pênalti a favor do Palmeiras, que ele é expulso por erro de arbitragem, porque ele fala, foi pênalti, o juiz expulsa ele, vai no VAR e dá o pênalti. Então, ele reclamou que foi. Aí você expulsa o cara, aí você vai no VAR e fala, rapaz, não é que foi mesmo? Rapaz, olha só, vou ter que dar o pênalti, aí o Abel não quis sair do campo. Então, até ele sair do campo, o Veiga ficou quase 3 minutos ali pra bater o pênalti. Então você vai perdendo um pouco da concentração, mas foi um Palmeiras de um Campeonato Paulista, cara, talvez o melhor para o ano fosse o Palmeiras nem ter classificado. Talvez poderia ter sido diferente a retomada de rota, mas quando o Palmeiras perde o Paulista, você já sabe que você vai ter pressão até o final do ano. Porque não é que você perdeu o Paulista, você perdeu pro Corinthians na final do Paulista. Tem um peso muito maior. Exato, exatamente. E você acha que então a culpa é de quem? É do Abel ou do planejamento da diretoria? Cara, eu acho que é o conjunto da obra.
a diretoria demorou para entregar algumas peças pro Abel. O Abel, o ano inteiro, teve dificuldade de montar o time e muitos caras dentro de campo. Cara, o Maurício, ele teve a primeira fase do Paulista. Depois o Maurício, o Veiga praticamente não existiu na temporada. Pô, é o Veiga, cara, um dos maiores jogadores da história do Palmeiras. O Murilo, o 25 do Murilo é desesperador. Pro nível Murilo, aquilo que a gente já viu do Murilo, cara, ele foi um zagueiro comum, um zagueiro que, pô, talvez ele não deveria ter jogado a final da Libertadores. Ele só jogou porque não tinha outro cara pra colocar. Você não tinha ninguém mais no meio de campo que você olhasse e falar, pô, colocar esse cara e tirar o Murilo? Não tinha outro jogador. Então, Aníbal, pô, o ano do Aníbal é desesperador. Então, o Palmeiras teve ali um conjunto da obra, jogadores, os experientes. Quando o Abel fala na final da Libertadores, que aí é mais uma das falas do Abel, meio sem pé nem cabeça. O time do Flamengo é um time cascudo e o meio é irreverente. Você tem o Gomes, que é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras. O Everton, goleiro com mais títulos na história do Palmeiras. Veiga, jogador com mais gols em finais na história do Palmeiras. O Murilo, que junto com o Gomes bateu o recorde de gols de zagueiro em uma única temporada Vitor com Roque, o Júnior Baiano. Piquerez, que é o gringo com mais títulos, o segundo, né? Só tá atrás do Gustavo Gomes. O segundo gringo com mais títulos na história do Palmeiras. Então, que time é esse que não é cascudo? O Andrés era da seleção. O Vitor Roque, pô, é a segunda final de Libertadores dele. Então, o Palmeiras também tinha jogador cascudo. Não era esse time tão irreverente. Mas ele tenta sempre tirar a pressão do grupo dele e foi um ano que o Palmeiras sucumbiu à pressão. Palmeiras amarela no Campeonato Brasileiro e muitos jogadores, cara, não conseguiram render fisicamente e tecnicamente. E falando sobre as falas do Abel, a gente comenta muito, eu e o Thiago, nos programas que a gente faz aqui, que eu acho, minha opinião, queria saber a sua, eu entendo que é uma estratégia. Assim, eu vou tirar o foco, tá pressionado, o time não tá bem, perdi,
Mas assim, eu acho que ele passou muito do ponto nessa temporada. A última declaração dele, que ele fala sobre a mídia, ele erra a conta, aí ele fala sobre asterisco, aí ele fala que o Palmeiras é um time que não tem recursos e que ele ganhou sem recursos. Assim, não é também o Abel se colocando numa rota de colisão com a torcida, com algumas declarações? Queria saber a sua opinião, cara. Sim, porque muitos torcedores hoje do Palmeiras, não gosto de fazer porcentagem, porque provavelmente ela estará errada essa porcentagem, mas também não dá pra falar que é a minoria da minoria. Não é a minoria da minoria. É uma parte significativa. Pô, se fossem 10 pessoas, aí beleza, é quase ninguém, mas não são mais 10 pessoas. É bastante gente hoje que tá incomodada, e não só com o trabalho, porque, putz, ganhar ou perder, cara, uma hora você vai ganhar, outra, tudo bem. O problema é o que o Palmeiras apresentou em campo, em jogos decisivos da temporada. E o discurso dele, como ele mesmo diz, ele é um personagem, ele é um boneco, ele não é a pessoa física ali, ele é o CNPJ dele. E, cara, só que esse personagem não tá mais convencendo todo mundo. E antigamente, quando ele fala contra tudo, contra todos. Tá, beleza, o Palmeiras compra esse discurso, porque, pô, realmente, o Palmeiras tem ali alguns momentos que se sente prejudicado e realmente, pô, tem discursos bizarros em cima do Palmeiras, e aí, até usando uma frase do grande Alexandre Pretzel, que ele fala, pô, quando eu cheguei em São Paulo eu percebi que a mídia paulista passa pano pro Corinthians, endeusa o São Paulo, ironiza o Palmeiras e caga e anda pro Santos. E realmente, né, tipo, pô, como é que você vai pegar a audiência do palmeirense? Você vai falar alguma coisa, você vai deixar o palmeirense puto. Você pode falar, cara, o Palmeiras vai jogar de verde, mas não é aquele verde dos anos áureos do Palmeiras. O Palmeiras fala, como assim? Pô, vai tomar no cu, é verde, porra. Então, tipo, às vezes tem uns negócios que falam do Palmeiras que não tem nem pé nem cabeça, mas sabe que vai pegar pilha. E às vezes quando fala a verdade também pega pilha, porque, não, você não pode falar do Palmeiras. E o Abel, ele achou que ele ia conseguir esse ano só levar na fala dele, que o torcedor ia ficar, Abel, não, pô. Se você não tem o resultado em campo, a gente consegue perceber isso. Palmeiras cai na Copa do Brasil de 24, torcida aplaude. Cai na Libertadores de 24, torcida aplaude. Palmeiras perde pro Botafogo no Allianz Parque. Não tem aplauso, mas não tem vaia. Um torcedor fala, putz, tá, beleza. Vida que segue, ainda tem campeonato. Palmeiras não ganha do Fluminense, não tem vaia, mas todo mundo vai embora. Palmeiras perde pro Corinthians no primeiro jogo da final do Paulista. Já é um estádio que começa, perde na Copa do Brasil, acabou o ano, cara. Acabou o ano nesse sentido de, acabou o